Vamos dar início à pregação da Palavra de Deus hoje. Estamos no capítulo 2 de Atos. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13 agora. E vamos então ver o que a Palavra de Deus nos diz, o que nós podemos aprender do Senhor no dia de hoje, nesta noite. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E então apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Nós vamos, portanto, ver no texto de hoje, de Atos capítulo 2, versículos 1 ao 13, nós vamos ver um pouco sobre o Evangelho e a nova aliança proclamado a todas as nações. Nós vamos ver então aquilo que o Senhor Jesus já havia falado no capítulo 1 aos seus discípulos, quando Jesus havia aparecido a eles após a ressurreição durante 40 dias. E ali então o Senhor Jesus pede que eles esperem, aguardem em Jerusalém para que venha sobre eles o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eles haviam perguntado a Jesus se o reino seria restaurado naquele momento. E Jesus nos fala que não competia a eles saber tempos e épocas, mas que isso cabia ao Pai, mas sobre eles desceria poder, e eles seriam testemunhas por todo o mundo, para que o Evangelho fosse levado por todo o mundo, e o reino se espalhasse por todo o mundo. Ou seja, vocês estão esperando pela restauração de um reino, mas vocês precisam espalhar, expandir ainda mais este reino, o reino de Deus, através da palavra de Deus e através do poder de Deus. E o poder de Deus não está em espadas, mas está no Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é poder. O reino de Cristo não foi tomado por espadas, por escudos, por lanças, por flechas, mas pelo Espírito Santo de Deus, que é poderoso. Nós vamos ver, portanto, a partir do versículo 1, quando a palavra de Deus nos diz aqui que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lembrando que eles estavam reunidos numa casa, ali num cenáculo. Alguns dizem, e é provável que seja o cenáculo onde eles estavam reunidos quando Jesus foi entregue às autoridades. Quando Judas sai dali, acontece a ceia, Judas sai dali para entregar Jesus. Mostra que eles estão ali então naquele local, e aí então estão ali orando, e então cumpre-se o dia de Pentecoste. Mas o que seria o dia de Pentecostes? Quando você ouve Pentecostes hoje, o que você pensa? De repente, Pentecostes tem a ver com pentecostal. É pentecostal, é fogo, é barulho, é gritaria, é o pessoal falando um monte de coisa lá que você não entende direito, o pessoal rolando, e o pessoal, aquele pessoal muito animado. Eles falam: você tem poder, eles têm autoridade. Eu sei porque eu vim de igreja pentecostal, irmãos.
E em maioria das igrejas pentecostais a autoridade está no volume de voz que você coloca. Se você fala alto, se você gesticula bastante, é porque você tem bastante autoridade, você tem poder, você está cheio do Espírito, aí você merece toda a credibilidade porque você está gesticulando, você está gritando, e você dá os pulinhos, e você está aquela subidinha no pé assim, subidinha de bailarina, aí você tem toda a autoridade, aí você está cheio do Espírito. Seu irmão me alertando alguma coisa aqui? Obrigado. A autoridade está nisso. Mas será que é isso? Pentecostes é isso? Fogo, gritaria, pulos, mesmo com o paletó desarrumado, aí tem autoridade, está lá gesticulando. Mas Pentecostes não tem nada a ver com isso. Há uma interpretação incorreta do que foi, ou do que aconteceu no dia de Pentecostes. O Pentecostes, na verdade, a palavra Pentecostes quer dizer 50, era uma festa comemorada desde o Antigo Testamento. Era o 50º dia após a Páscoa. Então a Páscoa acontecia, 50 dias após acontecia a festa de Pentecostes, o dia de Pentecostes. Então quando Moisés recebe no Sinai a lei de Deus, né, depois quando acontece a Páscoa, Moisés recebe esta lei. Aqui, ao invés de ser a lei que eles recebem o Espírito. Após a Páscoa, quando eles saem do Egito, 50 dias depois disso, eles recebem a lei de Deus. Aqui eles recebem o Espírito Santo. E esta festa de Pentecostes também era conhecida como festa das semanas. Era uma festa que eles comemoravam lá no Antigo Testamento. Então, durante esta festa, onde eles comemoravam 50 dias após a Páscoa que eles comemoravam a saída deles do Egito, eles comemoravam então esta festa, a festa das semanas, que eram 7 semanas após a Páscoa. Deuteronômio capítulo 16, versículos 9 e 12, olha o que esse texto diz para nós lá. Deuteronômio capítulo 16, versículos 9 ao 12. O texto lá nos diz assim: 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, e teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. Era uma festa, era uma comemoração, era um lembrete do Senhor. Nestas semanas, você, juntamente com todos, vai celebrar. Você vai lembrar do que aconteceu. Então era um momento de eles relembrarem, de eles estarem juntos, um tempo de comunhão, um tempo de colheita ali também. Então o Espírito Santo foi derramado neste momento, no momento onde eles relembravam esta festa, a festa de Pentecostes, a festa das semanas, que acontecia 50 dias após a Páscoa, por isso chama Pentecostes, né? É o 50º. Então quando você ouvir Pentecostes, pentecostal, Pentecostes bíblico, não tem nada a ver com o Pentecoste de hoje. Ele é completamente diferente. Nós vamos ver o que acontece aqui neste Pentecostes, e nós vamos ver que o que acontece hoje é completamente diferente do que aconteceu no dia de Pentecostes. O que aconteceu não foi o Pentecostes era um evento dos judeus. Aconteceu foi o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. E uma das coisas que nós vamos ver aqui é que o Espírito Santo de Deus veio, e ele vem definitivamente. Percebam aqui o que o texto nos fala aqui, que eles estavam reunidos num só lugar. Nós vamos ver no capítulo 1 ali, que eram 120 pessoas, 120 discípulos de Jesus que estavam ali. E o texto fala: e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. O texto fala que eles ficaram cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Há um evento aqui, algo diferente acontecendo. Não é algo que acontece todo dia. Por acaso você chega em alguma igreja, está um vento impetuoso lá, aquele vento que assovia até, às vezes tem aqueles, principalmente no verão aqui, quando está calor, vem aquele vento assim que você fala, vai levantar a telha hoje. E começa a dar aquele assovio de vento e começa a balançar fio para todo lado e telha voando para todo lado e língua de fogo descendo e aquela coisa. Você viu por aí em algum lugar acontecendo isso? Não. Porque isso foi um evento específico que estava acontecendo para o Senhor nos mostrar que a partir dali Ele estava derramando o Espírito sobre o seu povo. Ele estava ali demonstrando, olha, assim como Jesus falou, se eu não for, não virá o Espírito, não virá o Consolador. Então o Senhor sobe aos céus, pede que eles aguardem ali em Jerusalém, e aqui então há uma maneira inequívoca dele mostrar, olha, o derramamento do Espírito está acontecendo. Ele vem de forma triunfal, ele aparece, ele é marcante. A partir daqui há um derramamento do Espírito sobre o meu povo. Então há todo aquele vento, línguas de fogo, vento impetuoso, e o povo de Deus está cheio do Espírito. Há um derramamento do Espírito sobre o povo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem sobre o povo de Deus definitivamente. Quando você crê no Evangelho, o Espírito Santo habita sobre você. Então você não pode falar, eu estou em busca do Espírito Santo. Se você não é crente, você realmente deve se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, e aí Ele vai habitar em ti. Porque a Bíblia fala que aquele que crê no Senhor, ele tem o Santo Espírito da promessa, ele é selado pelo Santo Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13 fala isso. Então quando nós cremos no Senhor, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Há este derramamento do Espírito aqui. O texto nos fala aqui que este vento ele enche toda a casa, que aparecem estas línguas como de fogo, pousam sobre cada um deles, todos ficam cheios do Espírito e começam a falar em línguas. E aí aqui nós vemos que isso aqui você fala, então olha só um sinal de que nós estamos cheios do Espírito, que nós temos que falar em línguas. Então já chegamos nesta parte aí. Mas há um derramamento aqui então. É um evento único ao seu povo. Nós vamos ver que apenas o livro de Atos relata este derramamento, porque era o início da igreja. Vocês vão perceber, e nós vamos estudar no livro de Atos, que há este derramamento do Espírito ali em Jerusalém. Nós vamos ver nos capítulos posteriores, no capítulo 8, nós vamos ver esse derramamento do Espírito nos samaritanos. Vamos ver no capítulo 10 o derramamento do Espírito nos gentios. E no capítulo 19, este derramamento do Espírito sobre os discípulos de João, que apenas conheciam o batismo de João, mas não conheciam o batismo do Espírito Santo. Então há algo marcante aqui deste poder que desce sobre eles, e eles então, este Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, habita não apenas os judeus em Jerusalém, mas os samaritanos, os gentios, os discípulos de João, e todos aqueles dos confins da terra que creem no Evangelho. Então o Espírito Santo ele não é exclusividade dos judeus. Então o texto de Atos vai nos deixar claro isto nos textos subsequentes, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19, onde o Espírito Santo também chega aos gentios. Isso vai ficar muito claro quando nós vemos a questão de Pedro, aquela visão de Pedro, de ele vendo os animais, que ele fala, não, são animais impuros, eu não posso comer, e o Senhor fala para ele, não considere impuro aquilo que o Senhor purificou. Nós vamos ver todas as questões, como o Espírito ele é abrangente, ele abrange todo um povo, o povo eleito de Deus, e não apenas os judeus.
Então o Espírito vem definitivamente sobre o seu povo, não é algo temporário, como muitas vezes acontecia no Antigo Testamento. Vocês já leram aquele texto no Antigo Testamento, no Salmo, que fala: não retires de mim o teu Espírito Santo? Este texto se refere à situação porque o Espírito Santo de Deus, ele capacitava, ele validava um rei, por exemplo. Deus capacitava o rei para ele estar no seu cargo, através do Espírito Santo de Deus. E quando o rei ele era reprovado por Deus, como era o caso de Saul, o Espírito Santo de Deus o abandonava. Então ali não era um selo para a salvação, mas era uma validação para o cargo que ele estava, de um profeta, de um sacerdote, de um rei. Então ali ele não estava perdendo a sua salvação, ele estava perdendo o seu caráter de rei. Ele tinha sido reprovado por Deus. Não, olha só, ele perdeu a salvação. Davi falando que não era para retirar dele o Espírito Santo. Olha, ele está com medo de perder a salvação. Não, ele não quer ser reprovado por Deus, como o rei que ele era. Então o Espírito Santo vem definitivamente. O Espírito Santo capacitou os discípulos a pregar a todos os povos, como nós vemos aqui, que eles falam em línguas, todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então eles falam em outras línguas, olha que maravilha! O Espírito Santo dá poder a eles, eles falam em outras línguas. E quais são essas outras línguas? Diferentemente de Corinto, Corinto era uma cidade que estava cheia de problemas, e era uma igreja cheia de problemas. E eles estavam usando as línguas para se acharem melhores e cristãos superiores aos outros. Mas eram línguas que você não tinha sentido algum aquelas línguas. Tanto que Paulo vai os exortar no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai falar: olha, o som de um instrumento, ele tem um som certo. Você conhece este instrumento pelo som que ele dá. A trombeta, ela tem que dar o som certo para a batalha, senão o soldado não se prepara para a batalha. As línguas, elas têm um som específico, porque se ela não tivesse um som específico, você não faria sentido, você não conseguiria compreender. Então Paulo começa a dar várias argumentações ali para aquilo que eles estavam fazendo, porque eles estavam trazendo práticas pagãs para dentro da igreja. Pegavam práticas dos cultos pagãos, lá onde existiam transes espirituais, nesses cultos pagãos, e onde existiam transes, e começavam a falar coisas que ninguém compreendia. Algum roga. E ninguém entendia. E aí ele fala: olha, se alguém entrar no meio de vocês e estiver falando alguém aí, eles vão falar que vocês são loucos e não compreenderem. Se eles não compreendem, eles vão achar que vocês são loucos. Diferente do montanismo, que apareceu no 2º século depois de Cristo. Montano era um homem que tinha 2 sacerdotisas que o acompanhavam, e eles pregavam que a letra mata, que você não deve estudar tanta palavra de Deus, que você deve receber uma revelação especial de Deus e dar esta revelação a outras pessoas e falar numa língua estranha como se fosse uma língua espiritual. Talvez vocês conheçam isso hoje também. Está muito presente nos meios chamados evangélicos. Como nós vemos de uma pastora, entre aspas, não reconheço como pastora, mas muito conhecida, chamada Sarah Shiva. Ela é filha da Baby Consuelo, né, que foi famosa há muito tempo atrás. O pai dela também foi bastante famoso. E ela fala, ela não apenas fala em línguas, mas ela escreve em línguas também, né? Ela coloca lá: quem está sempre cheio do Espírito, sempre cheio do Espírito Santo, está sempre pronto para tudo, por isso encha-se dele. Daí fala alguma coisa que eu não consegui tradução de ninguém, nem o Google Translator consegue traduzir isso para mim. Não vou achar. Quer dizer, isso para as pessoas é falar em línguas, é estar cheio do Espírito, é você falar um Shatakalabarachankalamaya. Isso não tem nada a ver. Você não entende nada, eu não entendo nada. Não é nenhuma língua, nenhum dialeto, ninguém vai entender, ninguém vai compreender, mas muita gente vai achar que é espiritual.
que você está cheio do Espírito. Olha como ela tem autoridade, ela até escreve em línguas, ela não apenas fala, mas ela escreve em línguas. Olha que maravilha. Mas o texto nos fala, percebam, irmãos, é uma questão de interpretação, isso é muito importante. O texto nos fala que eles falam em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia. Daí no versículo 5 ele fala: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Tinham pessoas de várias nações ali. E eles ficaram espantados. Estão falando em minha língua. Estão falando algo de Deus na minha língua, de onde eu vim. Pessoas de várias partes do mundo. Então há todo aquele fenômeno acontecendo, línguas de fogo, aquele vento impetuoso, e aquilo começa a chamar atenção e reúne uma multidão naquele local. E aí esses discípulos começam a falar nessas línguas, e eles começam a compreender e falar: como assim? Ele está falando na minha língua. Eu estou compreendendo o que ele está falando. O versículo 7 fala: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura os galileus todos esses aí que estão falando? Eles ficaram mais admirados, porque eles falaram: olha, como vocês falam, não são aqueles matutos lá da Galileia falando, não, aqueles caipira, aquele semi-analfabeto, aquele povinho. Não eram intelectuais, filósofos. Não eram, sabe aqueles pescadorzinhos lá da Galileia? Aquele pessoal lá? Aquele pessoal que ninguém dá nada? Como é que eles estão falando a minha língua? Como é que eles compreendem? Como é que eles estão falando com tanta fluência? Como é que eles estão conseguindo transmitir esta mensagem? Eram línguas reais, irmãos. Eram línguas reais. Não era nenhum chatacalabaracaia. Eram línguas daquelas pessoas. Eles estavam compreendendo o que aquelas pessoas estão falando. Irmãos, não estou aqui zombando de ninguém. Estou aqui mostrando o quão insensatos são aqueles que dizem que falam em línguas, porque a Bíblia não se refere a esse tipo de língua coisíssima nenhuma. Não há menção na Escritura de nenhum tipo de língua desse. A Bíblia não fala em língua de anjo. Apenas no capítulo 13 de 1 Coríntios, que vai falar que ainda se eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Mas ele não fala que eu falo a língua dos anjos. Ali ele usa um hipérbole, ele vai usar no capítulo inteiro. Olha, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, que eu desse o meu corpo para ser queimado. Ele está falando de algo exagerado. Ele fala: olha, se eu fizesse tudo isso, se eu falasse a língua dos anjos, se eu entregasse todos os meus bens, se eu desse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, eu nada teria. Engraçado que ninguém cogita a ideia de dar todos os seus bens aos pobres, nem de dar o seu corpo para ser queimado. Mas todo mundo acha: dom de línguas, eu tenho. A Bíblia não fala de dom de línguas. Eram línguas reais. Até porque quando os anjos vêm falar ao povo de Deus, eles falam na língua nativa daquele povo. Imagine se ele viesse falar numa língua angelical. E eles chegassem lá para Ló falando em língua angelical: olha, Deus vai destruir toda essa terra, sai daqui. Ele: hã? Deus vai destruir, sai daqui. Não entendi. Ia morrer lá. Eles entenderam. O anjo falou na língua deles. Eram línguas reais. Aqueles matutos estavam falando em línguas reais. Eles compreendiam. Você já pensou que eles começaram a falar isso na hora? Será que você, se eu desse uma semana para você, não é nem agora, mas se eu desse uma semana para você, você conseguiria falar com fluência? Espanhol que fosse. Espanhol que é uma língua um pouco parecida com a nossa. Claro que tem muitas pegadinhas nela. Será que em uma semana você conseguiria? Um mês, 2 meses, fala fluente. 3 meses. De você conseguir falar com espanhol naquela velocidade que eles falam, fluentemente. Ou você falar na velocidade que eles falam, olha, eu nem imaginava que você não era espanhol.
certamente você não conseguiria. A não ser que você seja um fenômeno. Dificilmente. E aqueles homens não tinham nenhum fenômeno a não ser poder do Espírito Santo na vida deles, para pregar o Evangelho. Essas línguas reais, e o povo estava atônito, admirado. Nós estamos ouvindo falar na nossa língua materna, através desses galileus. Esses pobres coitados, esses matutos. O texto lá nos fala, um pouquinho para frente, versículo 8, ele fala: como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Ou seja, quem pegar este texto para falar que é língua de anjos, ou a pessoa é mal intencionada, ou ela não lê o texto. Não é possível você ler o texto todo e você continuar afirmando que eles estavam falando em língua de anjos. O texto deixa muito claro o que eles estavam falando, e as pessoas estavam compreendendo, porque eles falavam em nossa própria língua materna. O versículo 8 é muito claro com relação a isso. E o 9 ao 11 ele reforça isso. Ele fala: somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Nós temos aqui um mapa da época, do mundo da época. Não aparece a Mesopotâmia, um pouquinho para cá, tá? Mas aparece Egito, Arábia, Líbia, Cirene, todas as regiões que eles falam ali, Ponto, Galácia e tal. Então, tudo aqui, toda essa região. Eles falam: tem pessoas aqui de todas essas partes, de todas as línguas, de todas essas línguas, com todas as nuances linguísticas. Alguém que vem de Roma com alguém que vem do Egito é completamente diferente. É completamente diferente. Pessoas que falam a língua grega e a língua árabe são completamente diferentes. A estrutura é completamente diferente. E eles falam na hora de forma fluente, que eles podem compreender. Nós sabemos que quando nós convivemos com pessoas, eu convivi com várias pessoas estrangeiras que já estavam há vários anos no Brasil, convivi no seminário, e até pastores mesmo, que já estavam há 10, 15, 20 anos no Brasil, até falavam relativamente bem, mas algumas palavras falavam: é muito engraçado ele falar isso. Ou ele, ou ele te perguntava: o que é aquela palavra mesmo e tal. E mesmo estando todo o tempo aqui, você percebe que eles têm dificuldade com alguma coisa. A forma de falar deles é diferente. É que eles falam, são compreendidos na hora. É o poder do Espírito Santo de Deus sobre todas essas pessoas, de todos os povos. O Evangelho começa a se espalhar aqui, porque as pessoas dessas várias nações começam a ouvir e compreender o Evangelho. O versículo 11 fala: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. As grandezas de Deus são faladas a todos os povos. A todo mundo daquela época. A palavra de Deus é falada de maneira compreensível. Eles começam a compreender. Não é algo falado, eles: que mesmo que se falou? Eles compreendiam. A palavra ela era acessível. As pessoas conseguiam compreender, não era algo filosófico, que você de repente, dependendo das questões que você ouve, mesmo em português, você não compreende. Fala: isso é muito filosófico, isso é muito, muito misterioso. Não era uma religião de mistério, como tinham muitas na época. Eles compreendiam as grandezas de Deus, era acessível a eles. O Evangelho tem que ser algo acessível. Se eu falar numa outra língua que ninguém compreender, em que vocês serão edificados? Em que vocês serão transformados? O Espírito Santo de Deus veio para transformar, ou seja, ele veio para que você compreenda o Evangelho.
Então aquilo que nós vamos falar aqui tem que ser algo compreensível para haver transformação de coração. O Evangelho, essas grandezas de Deus, elas anunciam o Cordeiro que foi sacrificado. Estavam anunciando as grandezas de Deus. Este Cordeiro não era o Cordeiro lá do Antigo Testamento, que era sacrificado no tabernáculo e depois no templo. Era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que morreu e ressuscitou. As grandezas de Deus estão falando daquele Jesus, o Messias, o profeta, sacerdote e rei Messias. Aquele que veio para anunciar salvação, para anunciar o reino de Deus. Aquele que veio para oferecer sacrifício em nosso lugar e ser o sacrifício em nosso lugar como um sacerdote. E aquele que veio para ser o rei sobre todas as coisas, para anunciar o seu reino, um reino eterno. Era isso que essas pessoas estavam ouvindo lá. Elas não estavam lá para assistir um show pirotécnico. Elas não estavam falando das línguas de fogo. Olha as línguas de fogo, olha o vento. Não, eles estão falando nas grandezas de Deus. Sinais aconteceram, mas o que impressionou foi que eles estavam falando das grandezas de Deus na língua deles. Era isso que eles precisavam. Era isso que eles necessitavam. É isso que nós necessitamos. Nós não necessitamos de pirotecnia, de gritos, de pessoal rolando no chão, de palavras incompreensíveis. Nós precisamos ouvir das grandezas de Deus. Nós precisamos compreender quem é o Messias, o que ele fez, a sua obra, quão glorioso e maravilhoso ele é, a aliança que ele fez através do seu sangue. Não, mas eu quero algo mais poderoso. Existem igrejas, existe até campeonato de qual igreja é mais pentecostal, quem grita mais, quem berra mais, quem se joga mais no chão. E não olham para as grandezas de Deus, para as verdadeiras grandezas de Deus, para o sacrifício de Cristo, para a vitória de Cristo, para o reinado de Cristo. Estão olhando para as línguas de fogo ainda, e não estão olhando para Cristo, não estão olhando para a verdadeira plenitude do Espírito. Versículos 11 ao 13 diz assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então eles estão falando das grandezas de Deus. E há aqui duas formas de se olhar para tudo isso que estava acontecendo: línguas de fogo, vento impetuoso, discípulos do Senhor falando das grandezas de Deus na linguagem do povo, compreendendo o que eles estavam falando. Alguns buscam respostas. E aqui o texto fala que eles estavam atônitos e perplexos, eles estavam admirados, até confusos. E eles falavam: o que quer isto dizer? O que isso que está acontecendo aqui? Eles procuravam respostas. Isso é importante. Por mais que se uma pessoa não compreende, ela deve buscar respostas para aquilo. Eu estou confuso com esta questão do Evangelho, mas ela está buscando, ela quer compreender o que está acontecendo ali. O que quer isto dizer? Eu quero saber o que está acontecendo. Isso é importante. Quando uma pessoa está buscando esta resposta, por mais que ela não conheça, e nós temos a oportunidade então de ensinar, de mostrar a resposta, de mostrar o Evangelho. Quantas pessoas confusas nós temos até dentro de igrejas? Pessoas confusas, decepcionadas, não compreenderam direito o Evangelho ainda, ou sequer creram no Evangelho, fazem parte de igreja, às vezes são ratos de igreja, estão na igreja todo dia, toda hora, mas não compreenderam o Evangelho. E aí quando você prega alguns princípios elementares das Escrituras, eu falo: mas o que isso quer dizer mesmo? Não entendi.
Como assim salvação pela graça? Como assim Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito, eu não preciso fazer nada? Como assim eu não preciso participar de nenhuma quebra de maldição? Como assim eu não preciso participar de nenhuma corrente das 7 semanas não sei do que? Se ela está buscando, precisamos fazê-la compreender o Evangelho, compreender as grandezas de Deus, a graça de Deus, de que o trabalho, a obra perfeita foi Ele quem fez. Por outro lado, há os zombadores, que por mais que hajam sinais, maravilhas, tudo aquilo acontecendo, algo maravilhoso, fora do comum, eles chegam e falam: esses homens estão bêbados, estão meio loucos aí. Uma forma zombeteira de falar. Então eles olham para aquilo e falam: estão embriagados. Nós vamos ver na semana que vem a resposta que Pedro vai dar a eles no seu discurso, na sua pregação. Mas há aqueles que, apesar de tudo estar acontecendo, de todas as evidências, você fala: embriagado. Não, esse pessoal quer roubar teu dinheiro. Você ouviu falar isso? É até impressionante, mas ele está querendo te enganar. Ele está querendo te ludibriar. Ele está querendo te roubar. Pastor, é tu ladrão. Igreja só serve para tirar teu tempo. As pessoas vão zombar. Apesar de tudo que possa acontecer, apesar de ela poder ter presenciado até muitas vezes algo de maravilhoso que aconteceu na sua vida ou de um familiar seu. Conhecemos algumas pessoas que nitidamente foram abençoadas por Deus com algo maravilhoso, com milagres, com curas. Essas pessoas não estão nem aí para Deus. Elas zombam de Deus ainda. Então há pessoas que buscam respostas e outras que zombam. E nós vamos ver ao longo do livro de Atos que não para apenas na zombaria. Quando uma pessoa está pregando o Evangelho, uma pessoa começa a zombar, depois ela começa a ameaçar, porque ela começa a se sentir incomodada. Nós vamos ver no livro de Atos que elas começaram a bater, apedrejar, chicotear, mandar prender e até matar cristãos. Porque apesar de tudo o que eles estavam fazendo, e aí nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos aqui, todos os milagres que eles faziam, eles continuavam sendo perseguidos. Porque aquelas pessoas odiavam a Cristo, odiavam o Evangelho, e hoje da mesma forma as pessoas odeiam a Cristo e odeiam o Evangelho. Se você prega o Evangelho e ela não compreende, e ela não quer ouvir, ela vai te perseguir. Por mais que hoje nós não soframos ameaças de morte, dificilmente isso vai acontecer, mas elas odeiam a Cristo. Elas não querem ouvir. Elas não querem mais falar com você. Elas não querem mais te dar papo. Elas não querem mais ter nenhum tipo de relacionamento com você. Porque elas não querem ouvir do Evangelho. Elas querem te agredir. Elas querem te prejudicar. Elas querem falar mal de você para outras pessoas. Elas querem te ridicularizar. Por mais que ela esteja vendo a transformação de vida de uma pessoa próxima a ela, que creu no Evangelho, ela fala: olha, essa pessoa aqui, ela era alcoólatra, ele batia na esposa, ele era um cara que gastava dinheiro com um monte de bobagem, ele creu no Evangelho, ele foi transformado, agora ele cuida da família dele, ele é fiel, ele é carinhoso com os filhos, ele administra bem o seu dinheiro, apesar de ele ir naquela igreja lá chata que eu não concordo, mas ele vai lá. As pessoas veem isso, mas mesmo assim elas odeiam o Evangelho, porque falam: não, esse cara ficou chato, porque agora ele não bebe mais com a gente, agora ele não faz mais piada suja, agora ele fica falando desse Jesus que transformou a vida dele, agora ele fica falando desse Jesus que salva, e ele fala que eu tenho que me arrepender dos meus pecados e que tenho que crer só em Jesus. Eu não quero mais falar com esse cara. Apesar de tudo que eles veem, eles ainda zombam do Evangelho, eles zombam das pessoas, eles ameaçam pessoas. Algumas reflexões e aplicações para nós no dia de hoje, nesta noite. Algumas perguntas. Quantas pessoas falaram em línguas em Atos 2, 41 ou Atos 4, 4? Em Atos, nós vemos aqui no capítulo 2, estas 120 falando em línguas. Agora, quando nós olhamos em Atos 2, versículo 41, nós vamos ver ali
Versículo 41 falando: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E no capítulo 4, versículo 4, o texto lá vai nos falar: muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. A Bíblia não relata que nenhum deles falou em línguas. Foram apenas aqueles que receberam naquele momento como um sinal de que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre o seu povo. Eram aqueles discípulos de Jesus que estavam esperando a promessa, e aquele era um sinal de derramamento do Espírito. Então, esta multidão de pessoas creu, estes 3.000 creram, e depois fala de estarem quase 5.000 reunidos ali. Não fala, esses 5.000 estavam falando. Não, era aquele grupo que falou, e era um sinal do derramamento do Espírito. Não queria dizer que era obrigatório. Agora, todo crente que for cheio do Espírito tem que falar em alguma língua. Não é verdade. Não é verdade. Nós pertencemos ao grupo que recebeu a promessa de Deus. Nós temos a habitação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós não precisamos falar em outra língua. Não precisamos. Não há necessidade, a Escritura não nos mostra a necessidade disso. Nós temos o Santo Espírito da promessa, que nos sela para a salvação, que nos usa, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que dia após dia nos incomoda, que intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis, como Romanos vai falar. É esse Santo Espírito de Deus que habita em nós. Uma outra pergunta que fica para nós também é: qual passagem da Escritura afirma que falar em línguas é obrigatório para o crente cheio do Espírito? Você acha em algum lugar da Escritura alguma passagem que diga: o crente cheio do Espírito deve falar em línguas? Não há. Não existe esta passagem. Não existe. Jesus habita no seu povo por meio do seu Santo Espírito. As grandezas de Deus são pregadas pelos eleitos de Deus através da capacitação do Espírito. O poder que você recebe é de pregar o Evangelho. Este poder é recebido através do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós somos testemunhas de Cristo nesse mundo, vamos falar de Cristo. O próprio Jesus falou que quando o Espírito viesse, ele não falaria de si próprio, mas falaria daquele que o enviou. Então o Espírito não veio para falar dele próprio, mas veio para falar das grandezas de Deus. Nós somos capacitados para falarmos das grandezas de Deus, da salvação em Cristo. Não para ficarmos inventando coisas, fazendo show de pirotecnia. O Espírito nos convence da necessidade de salvação. Não são os sinais que fazem isso. Vocês perceberam isso aqui? Não são os sinais. Os sinais aconteceram, foram necessários para mostrar o derramamento do Espírito. Mas o que vai trazer, acrescentar estas pessoas como povo de Deus é a pregação. É a pregação do Evangelho. Romanos vai falar que a fé vem pelo ouvir da palavra. Não são sinais. Os sinais aconteceram ali. E os sinais aconteceram em vários momentos aqui no livro de Atos. Jesus fez muitos sinais. Multiplicou pães, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, acalmou a tempestade. E o povo falou: crucifica-o. Ele curou 10 leprosos, e apenas um voltou para dar glória a Deus. Os outros voltaram para a sua velha vida, porque o que eles queriam? Eles queriam apenas a cura. Eles não queriam compromisso com Deus. Não são sinais que convertem. Então não fique nessa: se tal pessoa for curada de uma doença, ou se de repente ela ficar com uma doença grave e for curada, ela vai crer em Deus. Não, não é isso que vai convertê-la. Quem vai convencer é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence. É o Espírito Santo quem dá vida. Ela está cega, ela está morta em seus delitos e pecados. Mas é o Espírito Santo quem vai convencê-la. Portanto, ore por esta pessoa que você está pregando o Evangelho, para que ela compreenda o Evangelho. E não, tem que acontecer alguma coisa para que ela creia. O que tem que acontecer é uma mudança no coração dela. O Espírito Santo nos capacita a passarmos por perseguições por amor a Cristo. Nós também vamos ver ao longo
do livro de Atos. Os discípulos do Senhor sofrendo perseguições, sendo presos, chicoteados, apedrejados, mortos por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. E eles se alegravam por serem considerados dignos de sofrerem pelo nome de Cristo. É o Senhor que nos capacita a isso, a nós sermos perseguidos e de entendermos, poxa, esse é um privilégio do cristão, sofrer por amor ao Rei. Às vezes as pessoas sofrem por tantas coisas, sofrem porque a seleção foi eliminada, mas não sofre por amor a Cristo. Não quer levar sua própria cruz. Pega a sua camisa do seu time de futebol e às vezes pega até uma barra de ferro para se brigar na rua aí, se dispõe a morrer por causa do seu time. Mas não quer se indispor com uma pessoa porque ele vai ficar chateadinho se eu falar do Evangelho para ele. Mas está disposto a morrer por um time de futebol. O Espírito Santo nos capacita a passarmos pelas perseguições por amor a Cristo. Quem gosta de futebol acha lindo e maravilhoso, outro ver zombar de vocês e fala, mas o meu time foi campeão, meu time é líder hoje do campeonato, meu time ganhou de 3-1 do Jack hoje, ganhou mesmo, e é legal, é bom, eu gosto, mas tem que ter orgulho de Cristo, eu tenho que amar o Senhor mais do que isso. Eu posso gostar, não é pecado, mas eu tenho que amar a Cristo, eu tenho que, se for perseguido por amor a Cristo, obrigado, Senhor, eu sou o seu filho, estou sendo perseguido por amor a Ti. Isso é estar cheio do Espírito. Não é falar um monte de coisas, balelas e confusões que ninguém vai compreender e trazer mais confusão, mas é falar algo compreensível, didático, que a pessoa vai olhar e falar, eu compreendi o que você falou. Eu compreendi esta mensagem. Não é algo misterioso. Eu compreendi o amor de Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. Ele nos torna cheios do Espírito para que nós sejamos claros com a sua mensagem, levando a quem quer que seja a sua palavra. Pessoas ricas ou pobres, crianças, adultos ou velhos, que todos possam compreender a mensagem, que esta mensagem que nós vamos levar seja compreensível a todas as classes sociais, a todas as faixas etárias, que o Senhor nos use em todas as culturas em que Ele nos quiser usar, que o Senhor use os seus missionários, que o Senhor use o seu povo para a glória dEle. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo Teu Santo Espírito maravilhoso que habita em nós, que nos capacita a falarmos da Tua santa e maravilhosa palavra da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado por nos capacitar. Obrigado por nos dar sabedoria e nos dar discernimento de como levarmos a Tua mensagem, ó Pai. Que sejamos fiéis nisso, que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado e espalharmos a Tua mensagem para que o Seu reino seja expandido mais e mais para a glória do Teu nome. Conosco, Pai, nesta noite e nesta semana que está se iniciando, em todos os desafios que nós temos, que vivamos para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.